Olá, hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Bolsonaro diz que aceita depor pessoalmente a Polícia Federal. Câmara aprova convocação para ouvir Guedes sobre empresa em paraíso fiscal. Na capa do jornal francês Libération, Lula diz que Bolsonaro perderá a eleição. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que deseja depor pessoalmente no inquérito que apura uma suposta interferência política dele na Polícia Federal. Pouco antes da retomada do julgamento no Supremo sobre a forma do depoimento, a Advocacia Geral da União informou a decisão de Bolsonaro de ser interrogado presencialmente e não por escrito, como ele vinha defendendo até então. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, pediu logo no início da sessão a suspensão do julgamento após receber pedido da AGU. O presidente será ouvido no inquérito aberto com base em denúncia feita em 2019 pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo o ex-juiz da Lava Jato, Bolsonaro teria tentado intervir na Polícia Federal para evitar que parentes e aliados fossem investigados. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele dê explicações ao plenário da Casa sobre sua empresa offshore no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. A convocação foi aprovada por 310 a 142 votos. Os governistas tentaram transformar a convocação em convite. A convocação obriga o comparecimento do ministro. Em caso de convite, a presença seria facultativa. A convocação de Guedes pelo plenário é a terceira aprovada na Câmara desde anteontem. Requerimentos similares já tinham sido aprovados pelas comissões de Trabalho e de Fiscalização e Controle da Casa. Já uma comissão do Senado tinha aprovado na terça-feira convites a Guedes e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nesse caso, eles não estão obrigados a comparecer. No último fim de semana, a investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou que Paulo Guedes e Roberto Campos Neto possuem empresas em paraísos fiscais. O ex-presidente Lula é capa da edição desta quinta-feira de um dos principais jornais do mundo, o francês Libération. Em entrevista exclusiva, Lula diz que Jair Bolsonaro irá perder as eleições do ano que vem. Na manchete, ele é citado afirmando que o atual presidente brasileiro não quer deixar o poder, mas que o povo vai decidir ao contrário. Em editorial, a publicação diz que a entrevista que Lula deu ao Libération é de um candidato presidencial, mesmo que ele ainda diga estar pensando no assunto. O jornal francês informa ainda que Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para 2022. O Libération se refere a Bolsonaro como presidente da extrema-direita, que ameaça abertamente romper o sistema democrático diante de uma derrota iminente nas urnas. Lula diz na entrevista que ainda não decidiu se irá se candidatar, mas que a possibilidade disso acontecer é muito alta. O Brasil já contabiliza oficialmente quase 600 mil mortos pelo coronavírus desde o início da pandemia. Ontem, quarta-feira, foram registradas 530 mortes ligadas à Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Os óbitos oficialmente identificados somam 599.359. A média móvel de mortes ficou abaixo de 500 pelo terceiro dia seguido. Foram 464 mortes em média nos últimos 7 dias, o que indica uma tendência de estabilidade. 2 terremotos consecutivos atingiram hoje o sul do Paquistão, matando ao menos 20 pessoas, incluindo pelo menos 6 crianças. As autoridades paquistanesas temem que o número aumente por causa do desabamento de mais de 100 casas feitas de barro e terra batida. As estimativas são que centenas de pessoas estejam desabrigadas. Segundo autoridades, mais de 200 pessoas ficaram feridas após os tremores, 40 delas em estado grave. Começa hoje na Alemanha o julgamento de um homem de 100 anos que atuou como guarda no campo de concentração nazista de Sachsenhausen.
próximo de Berlim. Ele é acusado de ser cúmplice na morte de mais de 3.500 pessoas. A identidade do réu não foi revelada por questões legais. Devido à idade avançada dele, o julgamento ocorre num ginásio esportivo mais próximo da casa do idoso. Por isso também ele deve ficar no local por até 2h30 a cada dia de julgamento. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.